Isaac no Brasil, como vocês estão? Olha, eu posso dizer por mim que eu tô muito feliz por, acho que 2 motivos principais, né? Primeiro, eu tomei a primeira dose da minha vacina hoje, então, né, é um momento histórico realmente para ficar muito feliz. E, assim, minha mãe, ela tava até preocupada na hora que eu tava tomando, porque eu tremia tanto. Era assim, era um mix de emoções, porque realmente passa um filme na cabeça, sabe? E principalmente, né, nessa situação que a gente tá no Brasil, é algo muito emocionante, pelo menos foi muito emocionante pra mim. E aí, o segundo motivo da minha felicidade é poder estar participando desse episódio de hoje. Porque, assim, agosto é um mês muito especial, porque no dia 12 a gente comemora o Dia Internacional da Juventude. E nada melhor do que estar participando desse podcast incrível que vocês vão acompanhar, vai ser incrível mesmo. Que nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, porque eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Então, nós vamos falar sobre moradia de qualidade e redução das desigualdades com ninguém mais, ninguém menos do que a Teto, que eu sou apaixonada, que é uma organização que atua em 19 países da América Latina, com projetos de alto impacto em comunidades vulneráveis. E assim, eu já sou apaixonada e eu nunca tive a oportunidade de estar assim tão perto da organização como eu tô agora. E eu acho que a Vito, a nossa convidada, vai poder falar muito mais para vocês sobre. Então, seja muito bem-vinda, Vito. É um prazer imenso ter vocês conosco. E nada melhor, né, do que uma organização que fala sobre juventude e que coloca essa juventude para trabalhar e para fazer impacto, com a IESEC, que também trabalha exatamente com a mesma coisa, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Trícia. Oi, gente, tudo bem? Oi, IESEC no Brasil. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou uma apaixonada pela organização, pela IESEC e pela Teto também, então eu estou juntando 2 paixões aqui nesse momento tão especial, que é nesse mês também, que é o mês da juventude. Estou muito feliz. E aí, Vitor, aproveitando já, né, que você já está falando sobre você, sobre a organização, fala um pouquinho, né, fala mais sobre você, idade, sobre a organização, como que você chegou até ela, o que você faz, enfim, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Perfeito. Tá, eu sou a Vitor, eu sou da Argentina, tenho 27 anos, cheguei no Brasil faz 2 anos que eu tô aqui. Desde que eu sou muito jovem que eu faço trabalho voluntário, então já fiz trabalhos voluntários em diferentes projetos sociais, e eu entendi depois de muito tempo, né, juventude tem um processo de autoconhecimento para você entender o que você gosta de fazer. Eu entendi que essa era a minha profissão, então trabalhar com organizações do terceiro setor é algo que me apaixona, assim, e eu sou gerente de pessoas na Teto. Então, eu trabalho com gestão de pessoas, que eu amo também, numa organização do terceiro setor e numa organização com a Teto, que é incrível também. E aí eu vou contar um pouquinho sobre a Teto, tudo bem? A Teto basicamente é uma organização que nasceu em 1997 no Chile. Grupo de jovens, então vamos de novo com os jovens. Grupo de jovens criou um projeto, uma iniciativa, com o objetivo de superar a pobreza para famílias chilenas que moravam em umas favelas do Chile, através de soluções de moradia. Então, basicamente, é isso que é a base da história da Teto, né? Nasceu no Chile e depois começou a se expandir pelo mundo. Assim. A Teto começou o seu processo de expansão por a América Latina, principalmente por situações de terremotos, de situações de acidentes assim, naturais, né? Mas depois a gente entendeu que era necessário ter a Teto em todos os países, né? Porque todos os países de Latinoamérica têm situação de pobreza extrema. E aí é muito necessário o trabalho da Teto, como de muitas organizações também. E basicamente o trabalho da Teto tem muito a ver com essa conexão que a gente cria entre o nosso voluntariado, a juventude, né? O nosso voluntariado jovem, com a comunidade. Então, esse é o mais essencial do trabalho da Teto. O básico que todo mundo precisa saber é essa conexão entre o nosso voluntariado e a comunidade para criar soluções concretas para melhorar as condições de vida das pessoas nas favelas. Então, isso é um pouquinho assim, muito rápido sobre a Teto. A gente trabalha com comunidades precárias e a gente entende que
a nossa visão como organização é conseguir ter uma sociedade mais justa, igualitária e integrada e sem pobreza, em que todas as pessoas podem exercer plenamente seus direitos. E basicamente que tenham oportunidades para conseguir se desenvolver e desenvolver a sua comunidade. Então é isso, palavras muito chaves para entender a TED: voluntariado, comunidade, superar a situação de pobreza. Incrível. Como eu falei, trabalhando na arquitetura, né, tudo que envolve realmente moradia de qualidade e projetos sociais relacionados a isso. Enfim, eu posso assim ficar falando sobre horas, porque realmente é muito necessário, e sempre acho que a gente tem um longo caminho ainda até acabar com isso, né, com essa necessidade. Então, realmente é muito incrível. E aí, falando justamente sobre isso, sobre esse problema da falta de moradia de qualidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, né, tanto em relação no Brasil, como em relação na América Latina como um todo, como que isso ainda acontece hoje em dia, porque às vezes não faz parte da nossa realidade aqui, mas a gente não sabe como que isso realmente acontece em outros lugares, né? Perfeito. Então, aproveitando também que eu sou argentina, morando no Brasil, eu acho que eu consigo ter uma visão de dois países, mas também trabalhando numa organização que tem base em diferentes países de Latinoamérica. Isso é muito importante para a gente. E a gente sempre tenta pensar e refletir que é isso, a América Latina é a região mais desigual do planeta. A gente tem mais de 104 milhões de latino-americanos que moram em favelas em situação de pobreza. Quando a gente pensa em situações de pobreza e favelas, a gente precisa pensar quantas pessoas moram realmente em cidades, né? Em zonas urbanas e tudo mais. E a situação é realmente muito, muito urgente, né? Aí quando a gente fala dessa situação, a gente não fala que são pessoas invisíveis, elas são muito visíveis, mas aí quando a gente pensa nas pessoas de América Latina em situação de pobreza, a gente fala que são pessoas que não são invisíveis, mas são invisibilizadas. E o que a Teto tenta fazer é dar um lugar para essas pessoas, primeiro, expressarem, denunciar a situação de pobreza, mas também criar um desenvolvimento comunitário para que a Teto não é um herói que vai chegar na comunidade e salvar essa comunidade. Não, é a comunidade que vai conseguir se desenvolver para ser uma comunidade sustentável. Então, acho que tem muito a ver com isso, e Latinoamérica, na América Latina, a gente precisa muito desse tipo de organizações. E aí só para explicar um pouquinho, como que a Teto define o que é um assentamento, né? Assentamento, que a gente fala em espanhol. É um conjunto de pessoas, né? De 8 famílias, um grupo de mínimo 8 famílias, onde as pessoas não têm o título de propriedade, né? Ou não têm acesso a mínimo 2 serviços básicos, como água, energia, por exemplo, o esgoto. Então, quando a gente pensa nessas situações, a gente pensa, tem muitos dados, tem muitas informações, tem milhões de coisas que a gente tem hoje. Mas o ponto é, como a gente realmente entende como isso afeta a vida de uma pessoa, a dignidade de uma pessoa, a situação familiar de uma pessoa, como essa pessoa tem condições necessárias para conseguir ter um trabalho, por exemplo. Então, acho que todas essas coisas, a gente entende que Latinoamérica é uma região que precisa muito, muito, muito de trabalho da Teto e de diversas organizações que consigam dar soluções. A gente com soluções de moradia habitat, mas também a gente sabe que existem muitas outras organizações também que trabalham com isso. Então, acho que é isso, assim, semelhanças tem muitas, a situação de pobreza, os índices são muito parecidos, assim, mas também depende da situação específica de cada país, e a gente, como organização, tenta sempre se adaptar e dar soluções específicas para cada um dos países. Mas isso era até uma outra pergunta que eu ia te fazer, né? Qual que são as maiores diferenças e semelhanças que você já viu entre países? Não necessariamente relacionando o Brasil, e eu acho que às vezes semelhanças, né, são mais fáceis de identificar, mas assim, diante da sua experiência. Eu acho que tem várias, como eu falei, tem várias semelhanças. Então, como a gente consegue mensurar quantas pessoas vivem em uma favela ou estão em situação de pobreza, todas elas têm coisas em comum, que pessoas que não têm acesso a alguns serviços básicos, como eu comentei. Então, acho que isso também os números, né, os indicadores, eles são
muito gente em todos os países de América Latina. Mas aí a gente começa a pensar em cada país e aí a gente começa a pensar em diferentes indicadores. Então, por exemplo, alguns países que têm muita mais dificuldades com acesso a trabalho, por exemplo. Então, pessoas que têm índices menores, assim, ou, por exemplo, maiores quando a gente fala de situação de narcotráfico nas favelas ou de violência. Então, acho que acesso a serviços é algo que assim, nenhum país tem, assim, tipo, quando a gente fala de situação precária e pobreza. Mas aí, e o que é mais difícil também, é que os outros fatores, outros indicadores, que às vezes são consequências dessa situação de pobreza, são o que muda. Então, acho que isso é a principal diferença que a gente vê hoje nos países da América Latina, além da cultura de cada país. Claro. E aí, você até falou um pouquinho também sobre, mas como que, assim, explica um pouquinho melhor como que vocês definem qual comunidade será transformada e qual delas, né, vocês vão atingir. Perfeito, isso é algo muito importante para conhecer o trabalho da Teto e uma pergunta que muitas organizações já nos fizeram. A gente tem um processo na Teto também, a gente não é conhecido pela organização que faz a caça, né? Mas para fazer a caça, e a gente faz muito mais do que caça, a gente precisa de um processo muito, muito importante, que é realmente o processo de diagnóstico. Então, como a gente faz o processo de diagnóstico nas nossas comunidades, e as comunidades onde a Teto ainda não atua, para entender quais que são as necessidades, quantas pessoas não têm acesso a esses serviços que eu comentei, e também que tipo de oportunidades a gente tem para conseguir trabalhar nessas comunidades. Basicamente sobre isso. Então, a gente tem um processo de análise e diagnóstico. Então, a gente tem nossas pesquisas, por exemplo, nas nossas comunidades, para conseguir entender as necessidades de cada uma. E, além disso, também oportunidades que a gente tem de trabalho. Então, se a gente tem uma equipe da Teto nessa cidade, como que vai funcionar, como é a estrutura da organização e como que a gente consegue executar um plano de ação para essa comunidade. Porque, desde o momento que a Teto tem um compromisso de estar nessa comunidade, a gente precisa entregar soluções. Porque é isso, muda a vida das pessoas. A gente não pode prometer uma coisa que depois não vai acontecer. Então, acho que como resultado dessa avaliação de unidades territoriais, por exemplo, e o diálogo direto com moradores de favelas, com moradoras e moradores de favela. Então, avaliação de unidades territoriais e diálogo direto com moradores e moradoras das favelas, a gente decide quais comunidades a gente vai trabalhar. E depois disso, a gente começa com a criação de uma mesa de trabalho. Basicamente, uma mesa de trabalho, um momento de consolidação, né? Tipo, do que a gente conseguiu observar desse processo de diagnóstico e análise comunitário e criar um plano de ação. O que a gente vai fazer aqui? Que projetos comunitários a gente pode fazer aqui? Qual que é a nossa meta para conseguir entregar realmente soluções que mudem essa realidade essa situação de pobreza na comunidade? E com isso, com o trabalho sempre junto de voluntariado e a comunidade, moradoras e moradores, a gente consegue criar soluções. E não é só isso, mas também uma coisa muito importante é a formação. Então, como eu falei hoje no começo, a gente não quer construir uma casa, a gente quer desenvolver uma comunidade. Então, para a gente, só construir uma casa não é suficiente. É realmente formar essa comunidade para que, em algum momento, eu consiga ser uma comunidade que seja autossustentável. A gente está aqui falando, né? Falou sobre agosto ser o mês da juventude. E aí, eu acho que tem tudo a ver com esse final já do que você falou. E como que vocês veem o desenvolvimento de liderança nessas comunidades? Acho que não só, tanto para quem faz parte da organização, e tanto para as pessoas que estão sendo atingidas, né? Perfeito. Então, esses são dois focos muito importantes, porque a gente, como Teto, tem dois propósitos, que é superar a situação de pobreza nas comunidades, e o nosso segundo propósito é formar jovens líderes, que são nossos voluntários e voluntárias, para conseguir se transformar com esse vínculo com as comunidades. Então, são esses dois propósitos. Nesse caminho, a gente tem os nossos programas de voluntariado, né, que basicamente a gente quer criar lideranças que realmente sejam transformadoras, então que facilitem um processo de conectar jovens com o nosso propósito como organização, mas também com a participação cidadã.
que a gente sempre quer gerar nas pessoas, né? Tipo, até onde você conseguir chegar para você realmente conseguir mudar uma realidade. E a gente tem dentro disso o nosso processo de formação para o nosso voluntariado. E depois disso, a gente tem um trabalho muito, muito importante com lideranças comunitárias. Que é uma coisa extremamente importante para a Teto. As lideranças comunitárias são os referentes comunitários, que basicamente são a conexão que a Teto tem com a comunidade, né? Então, por exemplo, falando um pouquinho de América Latina. Hoje, a Teto, na América Latina, trabalha com mais de 2.000 lideranças comunitárias em muitas favelas do Brasil e da América Latina. São pessoas que moram na comunidade, que fazem essa conexão com a comunidade. E essas pessoas também têm um espaço de formação. Então, por exemplo, quando a gente vai construir, quando a gente vai ter algum evento na comunidade, sempre tem um espaço de formação para falar de algum assunto, para a gente conseguir capacitar sobre algum tópico importante. E também, nesse processo, por exemplo, de mês de trabalho, que eu falei, também tem esse conhecimento de fazer um plano de ação, um planejamento, um processo de execução, de acompanhamento. Então, acho que basicamente seria um pouquinho isso, assim, mas o mais importante é a palavra vínculo. O vínculo é o mais importante para a gente conseguir desenvolver pessoas na Teto. O vínculo entre voluntariado e moradores e moradoras. Acho que esses são os pontos assim, mais incríveis e importantes, né, sobre essas organizações de juventude mesmo, porque sempre tem muita coisa por trás do que aquela simples descrição que a gente vê no Google ou em qualquer outro lugar. É sempre muito, muito maior do que isso. E aí, né, até para complementar também, você poderia falar para a gente, você falou, né, sobre alguns dos países de atuação e também boa parte do processo, né, como vocês fazem, mas trazer alguns dados, alguns números sobre realmente a participação de vocês, né? Perfeito. Então, falando um pouquinho de América Latina, e aproveitar que a gente está no Agosto Jovem, mês da juventude e tudo mais, vou falar um pouco de jovens no começo. A Teto já mobilizou em América Latina mais de 1.200.000 jovens. Então, são muitas pessoas que já se envolveram em programas de voluntariado da Teto, né? Lembrando que são 2 tipos de voluntariado que a gente tem. O voluntariado fixo, que são pessoas que são voluntários da Teto, que tem pelo menos 6 meses, um projeto de 6 meses na organização. Mas, além disso, a gente também tem voluntariado pontual, que é esse voluntariado que vai construir, por exemplo, nos finais de semana, que agora na pandemia a gente não está tendo, mas, no modo geral, são atividades muito conhecidas da Teto, que são atividades massivas. Então, construções de casas, por exemplo, o final de semana inteiro e tudo mais. E a gente já mobilizou muitas pessoas, assim, na América Latina, esse número que eu falei, de 1.200.000 jovens, e no Brasil a gente já conseguiu mobilizar mais de 70.000 jovens. Então, acho que são números muito importantes, pois são pessoas que se conectaram com a nossa missão como organização. E não só isso, mas também, com certeza, conseguiram ter uma experiência muito transformadora. E falando um pouquinho mais de números, assim, a gente está atualmente em mais de 500 favelas de América Latina e mais de 50 favelas aqui no Brasil. E que basicamente são comunidades onde a Teto atua, onde a gente tem uma mesa de trabalho, como eu expliquei hoje no começo. A gente já construiu mais de 4.500 moradias de emergência, que basicamente são as casas que a Teto construi para pessoas que não têm onde morar, então uma situação muito emergencial mesmo. E também, nesses últimos anos, a gente fez projetos comunitários. Então, por exemplo, portas comunitárias, sedes comunitárias, banheiros comunitários, que foram muito importantes nesse contexto de pandemia. Muitos projetos que a gente fez que não era só a casa, mas também conseguiam desenvolver a comunidade e projetos, por exemplo, a gente fez até uma construção de uma rua. Então tem várias coisas que a gente fez para criar esse desenvolvimento comunitário que não seja só uma casa. E basicamente esse é um pouco dos números assim que eu tenho assim para vocês, a quantidade de casas, a quantidade de projetos, mas com certeza a gente tem uma ambição e uma fome de fazer mais que vai levar a gente a conseguir entregar muita coisa. E eu estou muito ansioso também para a pandemia passar, para a gente conseguir entregar muito mais. Ai, sem dúvidas. E aí,
sei, assim, também, e gostaria que você falasse sobre a conexão com as ODSs e também como que funciona a questão do apoio de empresas, que eu vi também que é muito importante, né, para que vocês possam, de fato, colocar em prática muitos dos projetos. Perfeito. Então, a primeira pergunta era sobre... As ODSs. ODS, perfeito. Então, acho que tá muito conectado com a nossa visão da Teto, com a visão da Teto de superar a pobreza. Acho que a conexão principal é com a ODS número 1, de fim da pobreza. A gente tem isso no nosso idioma, assim, na nossa linguagem do dia a dia, porque isso é extremamente importante. Todo dia que eu trabalho, acordo, vou trabalhar para Teto e lembro que eu estou trabalhando por isso. Que é um desafio muito grande, né? Superar a pobreza é uma coisa, sim, realmente muito desafiadora, mas lembrar que cada coisa, cada esforço que eu faço, cada tempo que eu dedico para isso é para um objetivo assim, que vai melhorar a vida de pessoas, e eu também vou me desenvolver trabalhando nessa organização, com certeza faz a diferença assim, no dia a dia das pessoas que trabalham na Teto. Mas é isso, voltando, né? Acho que o número 1, o objetivo número 1, o mais importante, assim, está muito conectado com a nossa visão como organização, e o objetivo número 11, de cidades sustentáveis. Né? Lembrando um pouquinho da metodologia de trabalho, dos projetos comunitários que a gente tem, acho que está muito conectado com isso. E como eu falei, com esse conceito de a gente não quer só construir uma moradia de emergência, a gente quer que isso seja uma ferramenta para a comunidade ter um desenvolvimento comunitário, que seja no futuro uma comunidade autossustentável. E depois, passando para a parte de doações, certo? Isso. Perfeito. Então, a Teto é basicamente financiada por doações. E a gente tem, né, doações corporativas e doações de indivíduos. As doações corporativas, a gente sempre teve uma grande independência de apoio de empresas. Elas passam por critérios de avaliação prévia. Então, a gente precisa avaliar primeiro quais são os valores dessas organizações, o que elas fazem, como que elas estão conectadas com o trabalho da Teto. Além disso, a gente tem um programa de voluntariado corporativo, que pela situação da pandemia, a gente não está tendo tantas entradas de doações, porque a gente não está conseguindo levar as pessoas das empresas a, basicamente, atividades que são com a empresa, mas para conseguir entregar algum projeto da Teto. E é muito legal, é muito incrível você, com as pessoas com quem você trabalha, pessoas da sua empresa, você ter uma atividade assim. Eu vou entregar uma casa, elas financiam a casa e elas vão construir essa casa. Com uma atividade também, muitas empresas usam como atividade de team building ou de conexão entre os colaboradores. É um programa muito legal. Mas além disso, a gente tem também sempre tenta ter diferentes canais de doações, né? Porque quando a gente pensa na sustentabilidade de uma organização, a gente não pode depender só de uma fonte de doações. E aí, depois disso, a gente tem programas. Então, a gente tem a Empresa Amiga da Teto, que basicamente são empresas que regularmente fazem doações mensais. Depois, ações de marketing relacionado à causa também. O financiamento de moradias e projetos, então organizações que diretamente decidem financiar moradias e projetos. O voluntariado corporativo, que eu já falei um pouquinho. E depois doações em serviços. Então, a gente tem muitas doações de fornecedores, por exemplo, de materiais ou de serviços para o nosso funcionamento interno como organização. Certo. E aí, então, né, já fica a dica aí para quem quiser doar e ter sua participação, mesmo que não seja diretamente, né, estar dentro da organização, mas de alguma forma fazer parte disso. A doação é um caminho muito importante e que imagino que vocês estejam sempre precisando, porque, como você disse, não dá para depender de uma coisa só, né? Então, uma coisa que eu fiquei com uma curiosidade em saber é como que fica a situação dessas comunidades que vocês já atingiram, porque você estava falando que a gente está em mais de 500 favelas no Brasil, só no Brasil. E aí, então, na América Latina. E aí, então, assim,
por quanto tempo é esse acompanhamento? Quando começa, aí depois que entrega o objeto de fato, né? Que são essas casas, por quanto tempo vocês permanecem mais? Como que é essa questão? Perfeito. Então, como a gente trabalha para o desenvolvimento comunitário, isso precisa de muito tempo e de muitos projetos. Quando a gente entra numa comunidade, como eu falei, é a criação de uma mesa de trabalho. Essa mesa de trabalho faz um planejamento de quais o plano de ação que vão ter, quais são as coisas que precisam construir e tudo mais. E depois disso, a gente vai tendo uma revisão. Então, depois de, por exemplo, execução de projetos, a gente precisa ter um momento de avaliação. Então, como isso impactou na comunidade? Quanto tempo que esse projeto conseguiu se manter sustentável? Quais são as coisas que a gente precisa continuar fazendo nessa comunidade? Realmente é muito... A gente não tem um mensurável de tempo que a gente precisa estar numa comunidade, porque, como eu falei, as necessidades, elas são muitas, realmente. Então, por exemplo, hoje a Teto está muito focada nas comunidades que a gente tem, porque tem muito para ser feito ainda. Então, óbvio que a gente quer crescer como organização para cada vez conseguir mais comunidades, mas hoje também o foco principal é como desenvolver as comunidades onde a Teto atua. Mas com certeza hoje a gente não tem um tempo ideal assim de vamos ficar um ano nessa comunidade para ver o que a gente faz. Não, porque essa conexão, esse vínculo que eu falei com a comunidade, ele fica muito forte, muito, muito intenso realmente. E soltar isso no meio do caminho é muito desafiador e algo que a gente não quer. A gente quer ter esse acompanhamento e que esse crescimento seja da comunidade, com a Teto sempre dando apoio e dando soluções que são construídas em conjunto, né? Sim, e eu acho que na verdade nunca acaba, né? Acho que sempre vai ter o pedacinho dessa comunidade em vocês e com certeza, sem dúvida nenhuma, um pedaço muito grande de vocês neles. Então, realmente, fora essa questão que você está falando, né? Que cada uma tem suas necessidades, então... Na pandemia isso foi muito importante, assim, porque, por exemplo, as comunidades onde a Teto atua, mudou a realidade nesse último ano, mudou muito assim, a realidade das comunidades. Então, por exemplo, a gente precisou fazer uma pesquisa junto com a FGV, de como que a pandemia está afetando as nossas comunidades, a comunidade onde a Teto atua. E aí a gente tirou várias informações muito importantes, tipo 11% das moradias não possuem banheiro. Então, como que a gente vai pensar que uma pessoa vai conseguir? Não, para você não ter Covid, você precisa lavar suas mãos. Perfeito, o governo fala isso, as organizações falam isso, mas se eu não tenho banheiro na minha casa, como que é muito diferente. Então, por exemplo, essa situação de pandemia, a gente precisa se adaptar. E foi aí que a gente começou a construir banheiros comunitários, por exemplo. Ou, por exemplo, 50% das comunidades falou pra gente que a falta de água tem impedido a adequação às medidas de proteção para a pandemia. Então, projetos de captação de água de chuva foi outros projetos que a gente fez nesse ano de pandemia. Então, a gente precisa muito escutar, conversar, diálogo e criar soluções. E isso sempre vai mudar, sempre vai ter novos desafios e a gente vai sempre querer estar, né, para conseguir dar essas soluções e construir juntos. Sim, com certeza. E esse é um ponto muito interessante, porque realmente a gente via muito, principalmente no começo, né, toda aquela movimentação de realmente de cuidados, de higiene por conta da pandemia, ou então se uma pessoa da sua família tiver, você tem que isolar ela, e aí você vai para uma realidade em que vivem 5 pessoas, ou até muito mais do que isso, em um cômodo único. Então, como que você vai fazer esse isolamento? E até mesmo o isolamento que a gente precisa fazer, né? Então, acho que realmente são realidades muito diferentes e às vezes a gente não tem, né, essa noção disso. E realmente, eu imagino, se a pandemia mudou pra gente, né? Imagina realmente para essas realidades. Então, é algo que requer muito... É um desafio muito grande, né? Já é normalmente, e numa situação dessa, ainda mais. E aí,
a gente está falando, né, das organizações, tanto da Teto como da ESEC, e o nosso papel como jovem, mas o que você acha que a gente pode fazer hoje em dia, no nosso cotidiano mesmo, para fazer essa diferença, né? Numa moradia de qualidade, por exemplo, uma redução de desigualdade, erradicação de pobreza, sem que a gente precisa, nossa, agora eu estou numa organização, agora eu estou fazendo minha parte. Não, a gente tem que fazer isso, né, tipo, em pequenas ações de todo dia. Então, como você acha, assim, que isso pode acontecer? Perfeito. Então, acho que, assim, na minha opinião, sempre começa por mim, né? Começa por cada um de nós, assim. Nessa opinião, assim, eu penso muito que as pessoas precisam entender primeiro o que elas têm, tipo, entendeu? Os privilégios ou não privilégios, assim, tipo, não ter privilégios também. Entender o que a gente tem, né? E entender como fazer o melhor uso disso que eu tenho. Então, acho que o consumo responsável, ele tem a ver com moradia, tem a ver com fome, tem a ver com saúde, tem a ver com educação. Tem a ver com qualquer problemática que a gente tem hoje no Brasil e no mundo. O que eu tenho e como que eu posso usar isso da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu tenho comida na minha casa, tipo, dessas coisas básicas, entendeu? Tipo, como que eu faço uso inteligente das coisas que eu tenho. Acho que esse é o primeiro ponto, e moradia entra nisso também, tipo, essa autorreflexão que todo mundo precisa ter. O segundo ponto, participação cidadã, que é uma coisa que a gente conversa muito aqui na Teto. Você fez o processo de autorreflexão, agora você começa a facilitar esse processo de reflexão à comunidade que você faz parte, por exemplo, para a comunidade que você faz parte. Como você cria esses momentos de reflexão para todas as pessoas? Porque desde o momento que você entende, você realmente consegue pensar no que você faz, você consegue comunicar isso de melhor forma e você consegue empoderar outras pessoas para fazer isso. Então, acho que essa participação cidadã tem muito a ver hoje com denunciar situações de pobreza que precisam ser denunciadas, situações de moradias também que não existem, muitas pessoas que moram na rua, como semana passada eu estava conversando com as pessoas, e a quantidade de jovens que moram em situação de rua é realmente uma situação muito urgente, assim. Então, esse tipo de situações, como você primeiro denuncia essas situações que precisam ser denunciadas e como você consegue agir com isso. Fazer parte de organizações, fazer seu próprio projeto, ou só ir conversar com uma pessoa que está em uma situação diferente da sua, ou conseguir entender, apostar de alguma forma. Hoje a gente tem organizações, então eu sempre vou levar isso assim, tipo, tem organizações para qualquer causa que você se sentir conectado. Então acho que as ferramentas, elas existem, os espaços, elas existem. Mas é muito importante, como eu falei, ter esse processo de autorreflexão para entrar num caminho de participação cidadã, de empoderar outras pessoas também. Sim, e eu acho que faz muito sentido até com os valores da ESEC, né, que são relacionados ao autoconhecimento e como a gente usa desse autoconhecimento também para empoderar outras pessoas. Então, realmente se conectam muito esses valores. E aí, como eu te falei, eu poderia, assim, falar sobre esse assunto por muito tempo, porque realmente é algo que eu gosto muito. Mas a gente precisa, né, finalizar em algum momento. E aí, para finalizar, eu gostaria que você primeiro me falasse sobre eventos, ou que vocês fazem, ou eventos futuros, e como que pode participar, se pessoas externas podem participar, e depois como que a gente pode ser parte da organização, que eu vou estar bem atenta nessa informação. Perfeito. Tá, então a gente hoje tem a campanha Embaixadores, que está rolando hoje, atualmente, sim. A nossa campanha Embaixadores são basicamente um grupo de jovens de diferentes cidades do Brasil, que eles têm a camiseta da Teto por quase um mês, assim, um pouquinho mais de um mês. E eles estão no projeto de conseguir doações para a gente conseguir implementar o nosso projeto nas comunidades. Então, queria convidar todo mundo já aí nas redes sociais da Teto, @TetoBR, né, tipo do Brasil. E diferente também de cada um dos nossos escritores em diferentes cidades do Brasil,
porque hoje a gente tem essa campanha. Então, são jovens que estão usando camisetas da Teto e falando da causa da Teto e realmente conseguindo empoderar outras pessoas para fazer essa diferença que é muito importante para a execução dos nossos projetos. E depois também a gente tem várias campanhas, assim, tipo, no ano, a gente tem a coleta sempre no começo do ano, também com o nosso voluntariado e tudo mais. Em outubro a gente vai ter um mês que vai ser muito focado em como que a gente consegue realmente entender como funcionam essas cidades hoje, quais são as soluções de moradia, hábitat que a gente pode fazer e ter espaço de conversa. A gente vai ter alguns eventos e tudo mais no mês de outubro. E depois disso, como fazer parte da nossa organização. A gente tem no nosso site o formulário para a galera conseguir se inscrever. Hoje a gente não está com entrada de voluntário, porque a gente teve faz pouco tempo, mas daqui a pouco a gente vai abrir para novas vagas. A gente está muito ansioso para entrar nesse período pós-pandemia, se tudo der certo, por favor, para a gente conseguir construir muito mais, fazer muito mais projetos comunitários e muito mais para comunidades, mudar a realidade das comunidades e tudo mais, e para isso a gente vai precisar de muitas pessoas. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais também, que a gente vai comunicar por lá os processos de entrada de voluntariado. Ai, incrível, vou ficar bem atenta mesmo. Mas, Vitor, é isso. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, por ter aceitado essa proposta. Muito obrigada, Exec no Brasil, por essa oportunidade, né, de eu, particularmente, poder estar aqui presente, conhecendo mais sobre a organização, sobre a Teto, e passando isso também para muitas outras pessoas. Mas é isso, muito obrigada. Obrigado, Manuel, também, que está aqui presente, fazendo por trás dos bastidores, né? Então, é isso. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe, vai sair sempre coisas muito legais. Acompanhe a Teto também, para vocês, né, ficarem por dentro de todos os processos e todos os eventos e todas as propostas que eles têm. E é isso. Muito obrigada, gente, e até a próxima.